Estou aqui hoje com a Nádia, com a Lauren, facilitadoras de Patchwork, para conversarmos justamente sobre esta proposta de autoconhecimento. Então, falando um pouquinho sobre o que é o Patchwork, né? O Patchwork surgiu através de uma pessoa, uma austríaca chamada Eva Pierrakos, que em um dado momento da sua vida começou a receber conhecimentos, ensinamentos que falam justamente sobre a existência do ser humano, seus desafios, suas dores, sua busca, sua necessidade de estar consigo mesmo, expandindo a consciência. E esse trabalho, ele tem expandido muito no mundo inteiro e principalmente no Brasil. E aqui na região sul, nós já temos essa proposta há 25 anos. E mais ou menos há uns 18, 19 anos aqui em Caxias do Sul, nossa cidade na Serra Gaúcha, né? Então eu vou estar pedindo para as gurias aqui, né, trazerem um pouquinho de como é, o que tem sido para ti, o que tem representado para ti essa proposta do Patchwork. Então, Nádia, quer trazer para a gente? Então, pois é muito importante lembrar disso, porque o Patchwork na minha vida foi um divisor de águas, né? Como eu acredito que tem sido na vida de todos que acabam entrando e iniciando esse trabalho. Então foi aonde eu tomei consciência, pude expandir a minha consciência, trazer um pouco da minha percepção comigo mesma, da minha autorresponsabilidade e poder conviver com as pessoas de uma forma diferente. Acho que isso é um grande diferencial. Sem sombra de dúvidas. É uma meta de todos nós, né? Estarmos melhor conosco, para estarmos melhor na vida, melhor com as pessoas, né? Exatamente. E Lauren, e para ti, como é que tem sido, né? O que isso tem representado? Bom, nesse momento eu gostaria de falar que é uma honra estar aqui, fazer parte desse espaço, como facilitadora nesse espaço da Viver Integral. E como natural de Caxias do Sul, eu acho muito interessante esse movimento ter vindo para a Serra Gaúcha, onde o primeiro chamado foi, no meu caso, onde eu já tinha procurado algumas respostas na minha vida para poder integrar esse ser que sou, esse ser físico, esse ser emocional, para sentir algumas emoções. E onde eu busquei, talvez, em alguns lugares, como na questão mais espiritual, alguns caminhos e algumas religiões que não me davam algumas respostas. E também como bióloga, a ciência também não me dava algumas respostas. Então eu consegui no Patchwork alinhar esses 4 níveis de consciências que tu tratou, Raquel, sabe? De poder perceber no meu corpo, na minha mente, nos meus sentimentos, e conseguir alavancar essa parte espiritual mesmo do meu ser e talvez levar isso a outras pessoas, de como conseguir evoluir nesses quatro níveis que a gente tem. Então para mim é muito bom estar aqui nesse momento. Ou seja, que o nosso desenvolvimento, ele precisa ser um desenvolvimento integrado da consciência, né? Nós temos muitas abordagens que trabalham com o emocional, outras trabalham especificamente com a questão física e outros segmentos da sociedade, das possibilidades, trazem uma parte espiritual, né? Então, dentro do Patchwork, justamente, nós temos essa possibilidade de integrar tudo isso. E que também é a nossa visão enquanto proposta de trabalho aqui na Viver Integral,
onde temos vários trabalhos que justamente trazem o foco do desenvolvimento do ser humano, do cuidado do ser humano como um todo. Exatamente. Né? E justamente com isso, eu penso assim que é um trabalho do caminho que nos leva a ultrapassar as barreiras, as obstruções que ocorrem na nossa vida, integrando o que a gente tem de bom e de ruim. Porque Exato. muitas vezes a gente foge, né, dos nossos pontos negativos, da nossa negatividade, a gente às vezes se identifica com as nossas partes negativas, mas como é bom sim ver o lado bom que a gente tem para oferecer para esse planeta onde a gente vive, onde a gente escolheu viver, esse planeta dual, e juntar essa luz e essa sombra que a gente traz. Perfeito. Que é uma das diretrizes do Petwork, né? Então, sairmos dessa dualidade onde acreditamos que somos ou luz ou sombra e podermos estar integrando luz e sombra. E também eu vejo assim uma grande oportunidade que nós temos de poder perceber aonde as nossas crenças acabam interferindo na nossa vida. E aí, com o trabalho do Petwork, nós fazemos essa desconstrução e vamos colocando outras perspectivas na nossa vida. Então, Sim. eu acho que essa parte também é muito linda do Petwork. Sim, onde nós temos toda uma bagagem de crenças conscientes ou inconscientes que criam a nossa realidade, né? E geralmente, vamos dizer assim, onde nós temos obstruções na nossa vida, seja ela na área que for, nós temos crenças negativas. Exato. E essas crenças, nós precisamos estar trabalhando com elas para podermos criar de um lugar livre, né? De um lugar onde nós trazemos justamente as crenças positivas, a possibilidade de criarmos a partir de toda a riqueza interior, de toda a abundância de beleza que temos, né? Exatamente. E eu acho que também uma coisa importante seria bom falarmos o que é esse trabalho do Petwork, né? Se ele é espiritual, é um caminho espiritual, é psicológico, é importante isso, né? Talvez tu queira trazer, Raquel, alguma coisa sobre isso? Sim, podemos falar. Eu acho que esse é um tema bem importante, porque muitas pessoas trazem muitas dúvidas em relação a essa questão. Principalmente porque as 258 palestras, assim chamadas, ou textos, que formam a parte conceitual, a parte teórica do Petwork, elas foram recebidas por Eva Pierrakos num estado incomum ou num estado expandido de consciência. Então, as pessoas muitas vezes dizem assim: ah, mas isso é um trabalho, então, mediúnico? Sim, para algumas abordagens, esse estado incomum de consciência ou estado expandido, ele é chamado de uma mediunidade, né? Dentro do Petwork, nós entendemos que essa possibilidade de acessar estados incomuns, ela está dentro de nós, disponível para todos nós. Mas justamente pelas nossas crenças limitantes, nós não acessamos. Então, tudo que está no universo está disponível para todos nós. E Eva Pierrakos, então, recebeu isso nesse estado incomum de consciência. Então, é um caminho espiritual, mas não uma religião. Nós não trabalhamos com nenhuma religião. E todas as pessoas das mais diversas religiões buscam, no final de tudo, vivenciar Deus em si. Só que através de muitos dogmas, através de muitas distorções também.
Então, a proposta do Patchwork é sim, passo a passo, tu ir descobrindo Deus em ti. Então, é um caminho espiritual contemporâneo. E se a gente olhar bem, né, as gerações anteriores, elas tinham religiões que elas seguiam e que nos momentos mais difíceis de suas vidas, aquela religião ajudava elas a ir além, ajudava elas a superar dificuldades onde elas se agarravam naquilo, né? Porém, nós, gerações, vamos dizer, da minha faixa etária, tua, né? A Lauren é mais nova que nós duas, mas dos nossos filhos, nós não estamos, muitos de nós, mas nós não estamos abertos a uma religião exatamente. E nós ficamos meio no vácuo. Pois é, mas é interessante, Raquel, a gente pensar também, porque os alunos de Patchwork às vezes nos questionam, né? Eles dizem assim, como a gente pode acessar esse estado de consciência, esse nosso interior? E aí o Patchwork nos traz ferramentas que a gente pode acessar tudo isso. Exato. Então, no Patchwork também a gente usa das preces, a gente usa dessa revisão diária, desse nosso diário que fazemos quando pequenos e agora a gente pode voltar a fazer, só que de uma maneira mais profunda. Exato. E que através de meditações também, né? Então, através de visualizações, de meditações guiadas, porque o Patchwork traz também a parte da teoria e a parte das vivências. E isso é uma abordagem muito legal de terapia, porque a gente pode estar interagindo, tanto individualmente quanto em grupos. Exato. Então, vamos dizer, com o que a Lauren está colocando, né? Os recursos que o Patchwork tem para ir nos levando a vivenciar esse Deus dentro de nós. Mas tem algo que é fundamental na questão, é essa de usar N ferramentas para acessar esse Deus interno. Então, dentro do Patchwork, nós entendemos que para tu chegares a sentir Deus em ti e não pensar Deus, que é diferente, e não pensar Deus fora, mas sentir Deus, o caminho é o autoconhecimento. Com certeza, e a gente leva algum tempo, né? E cada um tem o seu tempo, respeitando o momento de cada um. E eu acho que essa abordagem também faz isso. Respeita o momento de cada um. Eu até pouco tempo e agora ainda me pego às vezes pensando esse Deus fora, como se fosse algo punitivo, como se fosse algo de fora. E hoje eu consigo, através dessas técnicas que a gente vai aprendendo com o Patchwork, poder sentir Deus dentro de mim, poder sentir Deus aqui presente com a gente, dentro de vocês, e poder estar sentindo enquanto colegas facilitadoras, né? E ter contigo, Raquel, como uma helper que inspira a gente a poder dividir isso com as pessoas que nos cercam. E por que não levar tudo isso a quem está procurando uma busca? Seja ela espiritual, seja ela para poder entender dilemas básicos do dia a dia. Como fazer essa conexão de tudo isso na vida da gente? De poder trazer uma ferramenta que nos ajuda lá em casa, com os filhos, com as nossas relações, com os maridos, com as esposas, enfim, de trazer isso para o dia a dia. E eu acho que uma coisa importante também que me vem te ouvindo, Lauren, é que quando nós iniciamos no Patchwork, né, eu já há 10 anos, né, fazendo parte de um grupo, depois fazendo a formação, nós não temos a verdadeira dimensão do quanto esse trabalho reverbera no nosso meio. E agora, enquanto facilitadora, eu vejo o quanto isso chega nas pessoas de uma forma grandiosa. Então, como uma maravilhosa oportunidade que nós temos de expandir esses conhecimentos. E aí, então, como talvez a gente possa falar um pouco das formas, né, que as pessoas podem participar desse trabalho, que é um trabalho muito profundo, mas que ao mesmo tempo muito alegre e muito atrativo na nossa vida. Isso, pensando sempre assim, né? É um trabalho que existe no mundo todo, isso unifica a
gente enquanto seres. Porque eu posso estar estudando perto aqui em Caxias, na Serra Gaúcha, eu posso estar estudando em Porto Alegre, eu posso estar estudando em Florianópolis, eu posso estar estudando em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então a gente busca expandir esse movimento para que todo mundo consiga expandir essa consciência, trazer as nossas tristezas, sim, mas trazer a expansão dessa nossa alegria, dessa nossa parte boa, essa parte genuína que a gente traz dentro da gente, honrando essa luz e essa sombra, como a gente trazia, esse eu maior e eu menor que nos habita. Então, como é que acontece o trabalho do Patchwork, né? Que é outra pergunta. Então, onde nós falávamos que o Patchwork, ele não é religião, mas um caminho espiritual contemporâneo, que responde a necessidades fundamentais da nossa relação com o nosso eu divino, né? E ele também é um trabalho terapêutico, como a gente já colocou aqui, né? Que ele vai nos levando ao nosso autoconhecimento bem profundo. Então ele vai ressignificando nossas crenças, ressignificando questões fundamentais da nossa infância, da nossa criança ferida, e assim nós vamos trabalhando. Então, esse trabalho do Patchwork, ele pode acontecer de duas formas. Tanto em grupo, né? Que somos aqui todas facilitadoras de grupos, então eu acho que vocês poderiam trazer essa questão do grupo, como também no trabalho individual. Então, como é que acontece esse trabalho em grupo? Então, eu acho que é bem importante a gente mostrar para as pessoas que esse trabalho, ele não é só um estudo, porque a gente usa esse termo como grupo de estudos, mas é uma forma de nós conhecermos essas ferramentas que o Patchwork traz, mas também por meio dessas meditações que a Lauren trouxe, as visualizações, nós trazemos essa parte cognitiva para o nosso sentir. Então aí nós podemos colocar em prática esse trabalho, e os grupos fazem isso na partilha, na troca de experiências, onde cada uma traz a sua busca e vê que a minha busca é a mesma tua, de uma forma diferente, né? Então, Lauren, o que mais tu pode trazer? É muito legal o que tu traz, Nádia, porque assim, o que a gente vê nos grupos é que justamente isso que tu trouxe. Às vezes o que eu coloco no grupo, através de alguma coisa, algum sentimento que eu acesso, algum pensamento que me vem, depois que eu faço alguma prática, alguma coisa, ou que estudo essa teoria que a Eva nos trouxe, nos deixou, a gente consegue acessar algumas coisas do outro também. E dali a pouco a gente vai silenciando. A gente vai silenciando e permitindo e respeitando a gente e o outro. Porque às vezes o que o outro traz é muito do que eu quero, é muito do que eu anseio, é poder chegar lá e ver que a minha alma anseia algo que a dos outros também anseiam. Isso. E poder ver que aquela imagem que eu tinha enquanto pequena, lá na minha infância, na minha criança, hoje também faz parte dessa massa, dessa imagem de massa do país onde eu vivo, da cidade onde eu vivo. Então, trabalhar em grupo é muito legal. E o que a gente vê, o que os alunos trazem como experiência é muito rico, porque os encontros, né, acontecendo quinzenalmente, como normalmente acontece, ou um encontro mensal, nós vemos os alunos trazendo a falta que faz esse período onde não existem os encontros e a diferença que isso já está fazendo nas suas vidas. Né? A forma de ver a vida, a forma de interagir nas suas relações. Então, tudo isso é muito rico. E Esse trabalho em grupo é rico por isso. É muito rico mesmo. Porque a gente pode trazer assim um trabalho. Os alunos nos perguntam, tá, mas quanto tempo eu vou fazer esse grupo, vou fazer parte desse grupo? E a gente respeita esse movimento de cada um. Porque eu posso, assim, como ter continuidade, que nem eu faz uns 9 anos por aí que eu participo, já senti esse chamado muito antes, mas respeitei o meu tempo. Tem gente que para, volta. Quando eu ganhei a Laurinha, por exemplo, fui mãe há quase 3 anos, a Laura tá aí, e eu também dei um tempo, quando a Laura era bebê. Então, respeitei aquele momento da maternidade, da maternagem, respeitei aquela minha interação com ela, onde eu amamentava, e depois senti necessidade de voltar para o grupo. E isso
a terapia individual traz, né, Raquel? Porque foi numa parte individual, fazendo com a Raquel, que de repente tu pode falar um pouco mais, né, de como são essas individuais, que eu percebi o momento certo de voltar depois da maternidade. Então, eu acho que vamos dizer assim, o que a terapia individual com um helper, né? Porque a formação para atender com a metodologia do Petwork em individual, ela também exige uma formação específica, né? Assim como para trabalhar como facilitadora, como a gente trabalha, também é uma formação específica e uma formação muito séria, né? Então, isso é muito importante nós considerarmos no momento atual, onde nós temos muitas abordagens diversas e muitas vezes as pessoas estão ainda pouco preparadas. E o Petwork tem um cuidado muito grande com a formação dos seus profissionais, tanto para facilitar grupos quanto para atendimento individual. Então, no atendimento individual com um helper, nós usamos também o olhar dos mesmos conceitos, da mesma compreensão do ser humano. Olhamos esse ser humano como com a sua luz, com a sua sombra, ou eu superior, eu inferior, com as suas defesas, e vamos trabalhando para que essa pessoa, esse cliente, vá também, assim como nos grupos, se apropriando de recursos para se ajudar. Então, isso é um grande diferencial numa proposta de autoconhecimento, porque a pessoa ela vai se instrumentalizando ou se empoderando para que ela vá se tornando o seu mestre interior. Ela vai trazendo essa autonomia para se ajudar em muitos momentos da vida, para se reconhecer quando ela está no seu eu inferior, quando ela está no seu eu superior, quando ela está se defendendo e para isso usando suas máscaras, né? Então, o trabalho leva a esse empoderamento. E é interessante, né, Raquel, a gente pensar, agora tu trazendo, me veio algumas coisas assim, de como a gente às vezes tem dificuldade sozinhos na vida, né? De como às vezes a gente se leva para essa solidão que nos habita e sozinhos a gente não consegue chegar aos lugares sombrios que a gente traz. E às vezes no trabalho, tanto individual quanto coletivo, nos grupos, a gente consegue ver pontos que a gente chama de pontos cegos, de pontos obscuros, que a gente não consegue sozinho. Então, eu acho que o Petwork também, essa terapia também nos proporciona isso, esse trabalho e esse carinho de poder estar dizendo para as pessoas isso. Olha, quem sabe aqui é o caminho, a gente traz um pouco da teoria, traz um pouco da vivência e através disso que esse guia, essa Eva nos trouxe nessa teoria, de a gente poder estar vendo junto com o outro, ajudando o outro e sendo ajudado o tempo todo. E o próprio encorajamento, né, que se faz em grupos ou na sessão individual, em fazer esse mergulho profundo. Sim. E que tu não está sozinho, então tu tem uma pessoa que pode te ajudar, tu tem um facilitador, tu tem um helper, que dentro de todos os seus conhecimentos, as suas experiências, contribui e faz esse amparo. Isso, pra gente poder se sentir único, né? Isso. A gente consegue se sentir forte, encorajado e único e ver que a gente faz parte de um todo. Aí sim a gente sente a unidade conosco, com os outros e com esse ser divino. Deus, exato. Né? Então, né, Gurias, eu acho que essa apresentação de hoje, né, traz uma ideia assim geral do Petwork, né? E convidamos aqueles que estão curtindo o nosso canal, que estão nos acompanhando, né? A estarem vendo os nossos próximos vídeos, onde estaremos falando sobre alguns trabalhos específicos, alguns conceitos específicos dentro
metodologia do Petwork. E quem quiser fazer parte, pensando em quem está nos ouvindo, né, de fazer esse convite, de vir para Viver Integral, de entrar em contato, para a gente poder estar trocando ideia e vendo qual é o caminho a seguir. Venham fazer parte dos nossos grupos aqui, ou das partes individuais, das sessões individuais que a gente oferece nesse espaço. Então é isso, né? Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada.